Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu abro essa edição falando de um estudo norte-americano que destacou que os casos leves de Covid-19 podem estimular o organismo a produzir anticorpos duráveis contra a doença. Cientistas afirmam que pessoas que tiveram a forma leve do coronavírus desenvolvem uma imunidade de longa duração que pode até durar a vida toda. Esses pacientes que se recuperaram da doença continuam produzindo anticorpos neutralizantes do coronavírus quase um ano após a infecção. Os dados publicados foram verificados em um estudo da Escola de Medicina da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. As pesquisas indicam que os anticorpos de pacientes que tiveram Covid ficaram mais potentes 6 meses após a infecção. O estudo explica que durante uma infecção viral, as células imunes produtoras de anticorpos se multiplicam rapidamente e circulam no sangue, elevando os níveis de anticorpos. Assim que a infecção é resolvida, a maioria dessas células morre e os níveis de anticorpos no sangue caem. Mas os cientistas da Universidade de Washington descobriram que uma pequena quantidade de células de vida longa migra para a medula óssea, onde continuam produzindo baixos níveis de anticorpos na corrente sanguínea. Mesmo que em níveis reduzidos, essas células são capazes de proteger contra uma segunda infecção. As células produtoras de anticorpos podem ser encontradas em pessoas 11 meses após os primeiros sintomas, e elas podem produzir anticorpos pelo resto da vida desses indivíduos, a chamada imunidade de longa duração. E o presidente Jair Bolsonaro participou ontem da posse do novo presidente do Equador. O que o Brasil mais exporta para os vizinhos equatorianos são produtos como minério de ferro ou aço, além de produtos de infraestrutura como papelão, e vende mais do que compra em peixes e flores. Logo após receber a faixa de presidente, o ex-banqueiro de 65 anos de idade, Guilherme Lasso, anunciou que o país, que atravessa um momento de extrema dificuldade econômica, com o aumento do desemprego, da inflação e dos índices de pobreza, vai abrir o país para o livre comércio, sem esquecer da recuperação do Estado democrático do país. O mandato de Lasso foi conquistado com 53% dos votos dos equatorianos. Ele será o comandante da nação por 4 anos. Mas, além das preocupações com a economia, ele ressaltou a importância do enfrentamento à Covid. Por isso, anunciou um plano imediato para imunizar metade da população no prazo de 100 dias. Uma tarefa para recuperar o tempo perdido até agora pelo ex-governo. A Caixa Econômica Federal paga hoje a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de agosto. O saque da parcela está previsto para o próximo dia 11 de junho. Também recebe hoje quem faz parte do programa Bolsa Família e que tem o NIS com o final 6. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto para falar do tempo. São Paulo registrou a madrugada mais fria do ano. Para vocês terem uma ideia, em alguns pontos da cidade, os termômetros chegaram a marcar 2 graus. Vamos ver como ficam as temperaturas hoje em todo o Brasil. A terça-feira ainda começa gelada em praticamente todo o centro-sul do país. Inclusive a possibilidade de geada ao amanhecer entre o extremo sul paulista, parte do interior do Paraná, no Planalto de Santa Catarina e no norte gaúcho. O dia também começa com baixas temperaturas nas demais áreas da região sul e em todo o estado de São Paulo. O tempo vai continuar firme e sem chuva em quase todo o sudeste, no centro-oeste e até em áreas do interior da região nordeste. Por causa da infiltração marítima, pode chover a qualquer hora, mas sem alerta de temporais no extremo norte fluminense. A chuva será passageira entre a região de Aracaju e de João Pessoa. No sul de Mato Grosso do Sul, a formação de algumas áreas de instabilidade também provoca chuva a qualquer hora. As pancadas também serão frequentes no extremo norte do Brasil. Nas demais áreas, inclusive nas capitais Fortaleza, São Luís e
Manaus, o dia ainda vai começar com sol, mas pode chover entre a tarde e a noite. O dia começa com apenas 4 graus na região de Curitiba e 8 graus na capital paulista. A temperatura máxima não vai passar dos 22 graus em São Paulo, faz 20 graus na região de Curitiba e 20 graus também na região de Porto Alegre. Gente, agora olha só que cena inusitada, porém triste. Um homem morreu após ficar preso em uma estátua de dinossauro em uma região da Espanha. Um pai e filho brincavam quando perceberam que havia uma pessoa dentro da estátua decorativa. A polícia acredita que o homem de 40 anos entrou no dinossauro para dormir ou para tentar recuperar algum objeto que caiu e ficou preso dentro da estátua. Os bombeiros tiveram que cortar uma das patas da escultura para poder retirar o corpo. Mas, infelizmente, o homem não resistiu, gente. E antes de encerrar, vamos falar de esporte. O Comitê Olímpico Internacional tenta atrair a atenção dos jovens para as Olimpíadas. E, para isso, acrescentou mais 5 modalidades para os Jogos de Tóquio. Vamos ver. Com a proximidade dos Jogos Olímpicos e as novas modalidades inclusas pelo COI, que agora são 46 no total, prometem agitar a capital do Japão. O beisebol e o softball, que se separam apenas pelo gênero do atleta, voltam a aparecer. O esporte deixou de fazer parte do quadro esportivo desde Londres, em 2012. O karatê, modalidade de luta milenar, será o caçula das artes marciais e surgirá pela primeira vez na competição. A escalada esportiva, que será dividida em 3 categorias, dificuldade, velocidade e boulder, promete tirar o fôlego do público. O atleta que se sair melhor nas 3 categorias leva o ouro para casa. Já pelo mar, quem surge é o surf. A categoria será praticada em forma de teste, já que conta com ritmos diferentes de provas que dependem diretamente do tempo climático. A competição será disputada na cidade de Chiba, situada a 64 quilômetros de Tóquio. E por fim, o skate. As tradicionais categorias Street e Park servirão como base para as competições. O Comitê Olímpico busca, a cada evento esportivo, trazer novas modalidades para que o público mais jovem tenha interesse em assistir à competição. Para que o esporte seja considerado olímpico, ele deve ser praticado por homens e mulheres de forma profissional em ao menos 75 países e que esse esporte seja regido por alguma entidade internacional. Vai ser imperdível, hein? E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre a declaração do imposto de renda. O prazo acaba na próxima segunda-feira. Você não pode perder, é daqui a pouquinho e eu espero você. Até mais!